Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa entrevista coletiva com o treinador Claudinei Oliveira. Tudo bem, Claudinei? Boa noite. Boa noite, Rafa. É claro que é um resultado que o torcedor não imaginava. A gente teve um bom número de torcedores, né? Que vieram aproveitar essa última rodada da primeira fase, por tudo que o Londrina construiu também no campeonato até aqui. Eu queria uma análise tua e também o quanto representa de fato agora oficializada essa chegada nas quartas de final. Então, Rafa, assim, a gente não esperar um resultado adverso num clássico é sempre complicado, né? A gente podia acontecer qualquer coisa, a gente poderia vencer, empatar ou perder. Tem formas de vencer, de empatar e de perder. Então a gente perdeu de uma forma que eu acho que não teve nada de vergonhoso, não teve de falta de luta, não teve falta de organização. Usamos a estratégia de preservar os atletas que estavam pendurados para não corrermos risco de perder ninguém para as quartas de final. Pensando no Londrina, não pensando no Claudinei. Claudinei, bota o time titular aí, se eu termino em primeiro, vão falar bem de mim, o Claudinei é fera, vai chamar a atenção de todo mundo, o Claudinei ganhou do Barbieri, que estava no Atlético Paranaense. Cara, vaidade minha para isso é zero. Eu tenho que trabalhar para o Londrina, não tenho que pensar só em mim, né? Então a gente não quer dizer que o time titular também fosse vencer. A gente tem que respeitar sempre o Atlético. Mas foi um jogo. Vocês acompanharam todos os jogos em loco. Então, assim, foi o jogo que o adversário teve menos chance de fazer gol no Londrina. Foi hoje, contra o Atlético Paranaense. O Coxa talvez também tenha tido poucas chances contra nós. Os dois jogos contra os maiores clubes do estado, né, considerados, até por questão de ranking. A gente sofreu pouco, né? O Curitiba com um time alternativo e o Atlético com um time principal, com poucas mudanças. E acabamos sofrendo gol de bola parada, uma boa cobrança, uma felicidade, uma jogada bem trabalhada ali, que não era um padrão, uma jogada que eles não tinham utilizado no campeonato. Você trabalha sempre pensando no padrão do adversário, então não surpreendeu. A gente vai avaliar melhor o lance. Mas sei que fizemos um bom jogo, tivemos chance de fazer o gol. Acho que assim, a derrota não foi merecida, acho que merecia pelo menos um empate. Mas aconteceu, né? E agora a gente entra na competição, sempre falando para vocês, o objetivo nosso era G4, para ter alguma vantagem. Classificamos no G4. Classificamos atrás de 3 equipes da Série B. Equipes que jogaram um jogo a mais em casa em relação ao Londrina, jogaram 6 em casa e 5 fora. Jogamos 5 em casa e 6 fora. Então, tudo isso aí nos faz crer que a gente está no caminho certo. A gente está fazendo tem que continuar com a mesma humildade, com a mesma competitividade. Então, assim, estamos longe de ter folhas de pagamento iguais a desses clubes. Então, valorizar os atletas pelo que eles fizeram, agradecer o torcedor que vem em bom número, que nos incentivou mais uma vez, né? Eu acho que entendeu. Lógico que tem algumas exceções, né? Cada um vê as coisas de uma forma, ou enxerga de uma forma, a gente respeita. Mas, assim, a grande maioria a gente percebeu que apoiaram até o final, entenderam a dificuldade. No momento que a gente fica com o jogador a mais, logo depois a gente perde o Yuri ali com uma possível lesão. Vamos ver, vai fazer o exame, vamos ver como é que ele vai estar. Segunda-feira faz o exame, tomara que não seja nada grave. Enfim, estou satisfeito, Rafael. Assim, eu acho que o jogo de hoje é o menos importante em termos do que a gente fez na primeira fase, né? Se a gente desse tanta importância para o jogo de hoje, a gente teria posto todos os jogadores, teria corrido risco. E o fato de a gente ter feito uma campanha tão boa não nos fez que nós necessitássemos correr esse risco aí no final. Vamos dizer que essa lesão aí fosse de um Alisson, de um Wallace, ou do Iago, do Pablo, ou que um deles tomasse o terceiro amarelo e a gente perdesse eles para um jogo decisivo depois. Então, acho que a gente tomou a decisão correta, né? Se a gente tivesse vencido, classificado em primeiro, não ter que jogar lá contra o São Joséense, né? E vamos ver se o Operário vai ter que jogar lá, né? Se o Atlético, se precisasse, jogaria lá. Vamos ver se as quartas de final vão acontecer naquele estádio. Tomara que aconteça, né? A gente teve que ir lá. Mas, assim, não pelo adversário, mas pelo gramado, não gostaria de jogar lá. Então, escapamos disso. Se tivéssemos empatado, classificaríamos em segundo. O Azures é uma viagem mais longa que tem para fazer, né? Então, a gente pegou a viagem mais próxima, um adversário difícil, Cianorte. Fez uma grande campanha, ninguém está achando que é bom pegar o Cianorte pelo time. Mas se for pensar em logística, pensar em condição do campo lá, que o gramado dá para jogar um bom futebol, a gente já foi lá 2 vezes. Então, assim, não vamos reclamar. Os planos de Deus são maiores que os nossos. A gente às vezes está pensando, tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser do jeito que Deus planeja para a gente. Então, não vamos lamentar, vamos agradecer o que a gente conseguiu até agora. Deus tem nos capacitado e esperamos que o final seja vitorioso. E quanto ao jogo, acho que é isso. É um jogo que a gente conseguiu controlar bem, teremos poucas chances do Atlético, criamos menos também que em outros jogos. Mas, assim, o Atlético tem... O Luiz não fez nenhuma defesa difícil no jogo, né? Se você for lembrar, qual foi a defesa difícil do Luiz? Nenhuma. Eles tiveram um lance que chutaram, a bola pegou nas costas do Rafael. A gente teve uma chance com o Kaique, tivemos uma chance com o Rafael, que pegou mal na bola. Enfim, tivemos algumas chances também. Talvez o resultado mais fosse empate, que nos levaria... O empate nos levaria para jogar contra o Azures lá. Iríamos também da mesma forma, ninguém tem medo de adversário nenhum, mas
a logística foi um pouquinho mais tranquila para a gente. Claudinei, até fazendo um balanço, né, dessa fase que está terminando agora, eu gostaria que você descrevesse, na tua avaliação, evidentemente, os pontos mais positivos que a equipe te mostrou e quais seriam as suas maiores preocupações, aquilo que te coloca uma pulga atrás da orelha para os 2 jogos decisivos que vêm pela frente. Eu acho que a gente, alguns jogos a gente falou até, o último jogo mais precisamente, o jogo do meio de semana contra o Andraus, a gente tem errado muito com a bola, às vezes dado chance para o adversário que a gente não precisa dar, né? Então o jogo com o Andraus foi assim, o jogo contra o Azures foi assim, né? A gente pega, esses 2 jogos, se a gente pega o recorte das chances que o adversário criou, a maioria delas a bola estava dominada por nós erramos e demos chance para o adversário. Então isso é uma coisa que a gente cobrou, e falei para eles na palestra hoje, se a gente errar tanto contra o Atlético Paranaense como a gente errou nos últimos jogos, pela qualidade técnica dos atletas do Atlético Paranaense, eles vão fazer 2, 3 gols na gente. Então a gente tem que errar pouquíssimo. Eu acho que nesse sentido eles evoluíram. Então se a gente tiver essa margem pequena de erro contra as outras equipes, a gente tem uma chance grande de sucesso. Tem que diminuir isso aí, tem que dar menos chance para o adversário, é uma coisa que a gente tem que evoluir. E de positivo, cara, é a dinâmica, é a entrega da equipe o tempo todo. Hoje não conseguimos o resultado, mas corremos. Em algum momento desorganizou, depois a gente organizou de novo, mudamos o sistema, optamos em entrar com 3 zagueiros ali, uma linha de 5, para dar mais tranquilidade pelas mudanças que a gente fez, a gente ficar mais sólido defensivamente. E eu acho que o que chama a atenção mais uma vez no Londrina esse ano é a competitividade. A gente está competindo o tempo todo, botando o pé na bola o tempo todo, sempre que a gente consegue. Não estamos parando de correr nem um minuto. E estamos sendo uma equipe muito aguerrida. Eu acho que isso aí ninguém pode reclamar, né? Um dia o jogador A vai melhor que o jogador B, no outro dia o jogador C se destaca, no outro dia outro que fez o gol. Mas assim, a entrega é total, né? Com oscilações que são permitidas para qualquer jogador, uma hora não jogar tão bem. Mas eu acho que nós mantivemos nosso padrão de competitividade da Série C, né? Estamos agregando, hoje chegou o Kaique que já estreou, vamos agregar algumas peças aí para tentar nos ajudar. E vamos ter uma reunião segunda-feira, ver o que a gente vai fazer nessa reta final, vamos avaliar o que foi a primeira fase em termos de performance, ver se a gente traz mais alguém até outra sexta-feira para nos ajudar. Claudinei, boa tarde. O Londrina, agora para essa quarta de final, volta com todos os jogadores, o time titular. Aquele 11 jogadores que você conseguiu manter 4, 5 rodadas sem mexer e o time encaixou. Eu queria que você avaliasse o Londrina com essas peças que você utilizou hoje. Durante o campeonato, todo mundo sabe que o time titular do Londrina, que jogou 5, 6 jogos, é muito bom, todo mundo já sabe cada jogador o que pode fazer. Mas tem muito atleta novo chegando, atletas que jogaram um pouco. Passa para o torcedor, para quem está ouvindo a gente, avaliação sobre esses outros atletas dos reservas que hoje foram titulares nessa partida. Cara, eu estou bem tranquilo. Acho que o Rafael fez um belo jogo aí, estreando como titular. Fez um muito bom jogo, lateral esquerdo. Né? Em nenhum momento, até pelo pouco entrosamento, criou qualquer dificuldade. O Paredes tem evoluído nos últimos jogos. Marco Antônio hoje é uma realidade, né? De lateral, de zagueiro, de volante. Onde você põe, ele nos ajuda bastante. O Caio Rafael está chegando, está entendendo os companheiros. O Kaique estreou sem ter feito nenhum treino de 10 contra 10 com os companheiros. Já chegou, já estreou. Então, assim, a gente tem que ter calma nas avaliações, né? Temos jogadores que viraram realidade, que ninguém esperava nada, às vezes vieram uma realidade. O Caio é um cara que ano passado não pisou no campo pelo profissional e hoje é uma realidade aí. O único jogador fora aliás, o único jogador, o Luiz, não jogou no último jogo, né? O único jogador que jogou todos os jogos 90 minutos foi o Caio. Então é uma realidade hoje. E Agulhinho, com sempre que entra, ajuda. Então eu estou satisfeito, cara. É assim, esses meninos que a gente vai lançando, a gente colocou mais uma chance para o Ícaro, demos chance para o Kevin, demos chance para o Kainan. O Carlão entrou em campo um pouquinho, mas entrou. Cara, você não pode esperar que eles resolvam o jogo pra gente. A gente tem que dar a oportunidade, cada um vai... Tem um jogador que já está pronto hoje, o Caio mostrou que já está pronto. Às vezes o Carlão vai demorar mais um ano, o Ícaro vai demorar mais 3 meses, o outro vai demorar mais 2 jogos. Eu trabalhei com base, né, antes de chegar no profissional, então a gente tem que ter paciência, porque a gente às vezes contrata um jogador, o cara não dá resposta, tu insiste com ele, não dá resposta, tu insiste com ele. Aí quando é da base, jogou um jogo mal, não presta. Devolve para a base, devolve para o 20. Eu não sou assim, eu vou... Enquanto acreditar no atleta, ele vai estar com a gente, vai estar brigando pelo espaço e vai ter as chances. É lógico que se não aproveita 1, 2, 3, vai para o final da fila, a gente dá chance para outros. Mas eu estou bem tranquilo assim com o elenco. Eu acho que, por característica, como eu falei para vocês, com relação, por exemplo, o Alisson. Hoje a gente não teve o Alisson, só que eu tirei o Alisson, eu botei o Marco de primeiro volante, que é um cara fisicamente compete tanto quanto o Alisson. É um zagueiro que faz esse primeiro volante. Então a gente acaba começando a achar soluções no grupo. Não dá para a gente ter o elenco aí, né? Não dá para a gente ter no banco Juliano, Patrick, Dudu, os caras tudo no banco ali pro Babi, né? E deixar o Allan Kardec em Curitiba tratando, é outra realidade. Então, dentro da nossa realidade, eu estou satisfeito.
A gente vai trabalhar, vamos ter uma reunião segunda-feira para dar uma analisada de maneira geral. O Dado Cavalcante está aí. A gente vai sentar com eles ali para conversar sobre a primeira fase, entender como foi a primeira fase, ver as necessidades, as possibilidades. Se a gente tiver uma possibilidade de, nesses dias que restam para iniciar a segunda fase e acabar nas inscrições, trazer mais alguém, a gente vai trazer. O centroavante que eu falava para vocês, característica diferente, um cara alto de área está aí, que é o Kaique, né? Um cara que já teve uma chance de gol hoje, que dá um peso no jogo aéreo, que é para a gente também não ter que deixar o Pablo todo o jogo ali 80, 85 minutos, ou jogar junto com o Pablo num final de jogo. Então, assim, a gente está fazendo tudo que foi planejado, assim, cara. Só que quanto mais você faz, mais é cobrado, né? Você começa a ficar refém do teu bom trabalho. Então, acho que o torcedor que veio hoje, aquele vocês falam que um ou outro possa ter saído satisfeito, se deve ao que a gente fez de bom até agora, né? Você começa a ficar refém do teu bom trabalho. Então, cria uma expectativa muito boa, que é legal, positiva. Só que a gente tem que entender que a gente enfrentou hoje uma equipe que, assim, em termos de estrutura, de investimento, de elenco, de orçamento, não tem comparação nenhuma, né, gente? Não tem comparação nenhuma. E a gente conseguiu fazer um jogo de igual para igual. Parabéns aí pela classificação. Obrigado. Claudinei, eu queria que você falasse desse campeonato novo, vamos colocar assim entre aspas, né? Que é o mata-mata, que é uma equipe que o Londrina já conhece, como você frisou agora, foram 2 jogos esse ano. E o que esperar desse novo campeonato em relação ao Londrina, dessa fase de mata-mata, principalmente do Cianorte? O Cianorte é uma equipe, né, que o Gerson já está desde o ano passado também, na Série D já era ele, não sei se no estadual era ele, mas na Série D com certeza era. Encontramos com eles uma vez no aeroporto, já era o Testoni que estava lá. Uma equipe difícil, uma equipe que bota volume no jogo, às vezes joga com 2 jogadores enfiados ali, toda hora bola na área o tempo todo. Então é uma coisa que a gente também tem que trabalhar bastante, jogo aéreo defensivo, a gente sofreu o gol hoje, escanteio, a gente tem que trabalhar bastante para não sofrer. A gente controla o jogo, mas a bola parada a gente tem que controlar também. Então, assim, vão ser 2 jogos difíceis, né? São 2 jogos difíceis. Eu acho que do primeiro para o segundo jogo com o Cianorte a gente teve uma evolução em termos de encarar o adversário, a forma que a gente encarou o jogo, o adversário. Não sei como é que eles estão lá, se eles vêm com força máxima, se alguém tomou o 3º amarelo, a gente vai entender como é que foi a rodada deles lá também. Mas eu acho que vão ser 2 jogos bem difíceis, a gente não pode achar que vai ter facilidade, não. Um time muito bem treinado, muito competente. Mas eu acredito que a gente tem condições aí, pelo que a gente apresentou no jogo do estadual, principalmente, né? O torneio de verão a gente fez o segundo tempo bom, o primeiro não tão bom. E com as peças que chegaram, acho que encaixou bem. A gente fez um jogo seguro contra eles, vencemos por 2-1, poderíamos ter feito mais. O gol deles, reconhecidamente pela federação, estava impedido, estava em posição irregular. Mas é jogo difícil, é jogo de luta, é jogo de posição física. Eles têm, às vezes botam 2 zagueiros, botam um zagueiro como lateral ali, um time bem alto. Lateral direito alto também. Então, é um jogo de imposição física. Se você igualar na parte física, acho que tecnicamente a gente tem condição de levar vantagem. Boa tarde, Claudinei. Queria pedir para você comentar um pouco mais especificamente sobre a parte tática do jogo de hoje, né? A opção por 3 zagueiros, por manter com a entrada do Yuri. Mais especificamente, o que foi opção e o que foi necessidade, levando em conta que hoje o Londrina tinha que poupar alguns atletas. Bom, vamos lá. 3 zagueiros. Por que 3 zagueiros? A gente assistiu alguns jogos do Atlético, né, contra o Maringá também. A gente identificou que o Atlético, eles fecham muito o centro do campo, hoje o centro é bem bloqueado, e eles fazem o extremo baixar ou marcar o lateral adversário até onde tem que marcar. Então, se eu sei que o Atlético dá esse corredor, se eu jogo com 3 zagueiros, eu consigo projetar meus 2 alas já nesse corredor. Então, se você lembrar o início do jogo, a gente achou boas inversões ali, de um lado para o outro, que às vezes o domínio não foi perfeito, o vento não foi perfeito, mas o espaço estava ali. Lógico que o Barbieri depois vai corrigindo, mas nos 2, 3 lances que a gente criou, a gente faz o 1-0, a gente toma conta do jogo depois. Então a gente identificou isso, né? Uma forma de a gente ter pressão na bola, a gente sabe que o Atlético é um time que tem um jogo dentro e fora, tem um jogo interno muito bom, entre linhas ali muito bom, tem confiança e gosta de jogar. Então a gente com uma linha de 5 atrás, o 5-4-1 ali, a gente podia fazer o nosso volante saltar e o zagueiro sair para ocupar o lugar desse volante, na linha de 4 da frente, imediatamente à frente. Então, tiro de meta a gente marcou alto, o Atlético não conseguiu sair jogando, né? Em praticamente no meio, depois abriu mão de sair jogando, começou a fazer bola longa, porque a gente marcou bem o tiro de meta. Então a gente, por ter os desfalques que a gente tinha, né? Às vezes também não tínhamos um extremo de ofício, ali tinha o Ícaro, que é um jovem ainda, para colocar para iniciar o jogo no lugar do Iago, a gente optou por tirar o França, botar ali para o lado, que já jogou, inclusive no Figueirense ali como extremo, e encaixar um zagueiro e dar liberdade para o Rafael e para o João Vitor. A ideia foi essa. No segundo tempo ali, no momento que o Alisson estava reclamando um pouquinho do incômodo na coxa, a gente preferiu tirar o Alisson, e a gente saiu um pouquinho com a bola, a gente fazia um 4-3-3, sem a bola o Marco tinha orientação para o zagueiro saindo fazer a cobertura do lateral, ele entraria como zagueiro ali para qualquer eventual cruzamento. Acho que foi bom, assim, taticamente foi um jogo muito equilibrado, cara. Os caras não criaram quase nada, né?
Infelizmente sofreu um gol de bola parada. E a ideia foi essa. A ideia foi a gente aproveitar esses corredores aí que o Atlético marca muito bem dentro do campo. Isso aí é característica do Atlético mesmo, de fechar o central do campo. A gente tentar aproveitar as laterais. A gente em algum momento conseguiu aproveitar. Depois eles corrigiram também um pouquinho, tanto que fizeram a troca ali, puseram o Luiz Fernando para dentro, puseram 2 caras do lado para competir ali. Enfim, foi um jogo taticamente igual, assim, parecido, bem equilibrado também. Boa tarde, Claudinei. Londrina agora vai tentar buscar esse segundo objetivo no campeonato, que é a vaga na Copa do Brasil. E, recentemente, a federação divulgou que a Polícia Militar pediu esse espaço ali de 14 dias para poder pegar o efetivo e mandar para a praia. Esse jogo contra o Cianorte é um jogo que, se perder, fica 2 semanas se lamentando, se ganhar, fica 2 semanas comemorando. É um jogo perigoso. E a gente vê que o elenco é um elenco maduro, por mais que tenha jogadores jovens, é um elenco que tem cabeça no lugar. Como preparar esses atletas para essas 2 semanas para caso de uma adversidade lá em Cianorte? A primeira coisa é evitar de ter adversidade, né? Encarar o jogo com uma decisão. É um jogo de 180 minutos, como eu falei. Vão demorar um pouquinho para jogar o segundo tempo, mas o primeiro tempo é lá, o segundo é aqui. É ter equilíbrio, é manter o confronto aberto, né? Se a gente puder abrir uma vantagem, ótimo. Se não puder, que fique um confronto equilibrado para a gente definir em casa. E eu concordo com você. A gente vai trazer uma coisa muito positiva para 2 semanas, que a gente também tem que conter euforia, não achar que já está classificado, conter oba-oba. E no caso de um revés, a gente tem equilíbrio para trabalhar as semanas que a gente tem para trabalhar, estudar bem o adversário e encaixar da melhor maneira para vencer aqui, se a gente tiver com uma adversidade lá. Mas eu acredito que, pelo que a gente vem fazendo, nosso time é um time difícil de ser batido, né? Eu acho que a gente perdeu 3 vezes na competição, né? Maringá, daquele jeito que vocês viram, no final do jogo controlado, a gente tomou uma decisão errada, acabou perdendo o jogo no final. São Joséense, um jogo também atípico ali que a gente perdeu, e hoje que a gente realmente, uma bola parada bem batida ali, a gente acabou perdendo o jogo que também não era para perder. Então, nós somos um adversário difícil de perder, difícil de ser batido. Acho que a gente vai manter isso no mata-mata. E vamos ver se a gente consegue esse objetivo, né? O primário já está, né? Quer dizer, o primário era classificar, né? A gente já conseguiu classificar entre os 4, que era o segundo objetivo. E agora, classificando tanto entre os 4, é buscar a vaga na Copa do Brasil e fazer bons jogos também, para nos dar confiança para a semifinal. Né? A semifinal, hipoteticamente, é Operário ou São Joséense, né? Acho que pelo chaveamento. Para a gente poder, primeiro, pensar nas quartas de final, mas fazer bons jogos para a gente ganhar confiança, não só nós, mas ganhar confiança do torcedor, que a gente vai conseguir fazer coisa grande no campeonato.